Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho e o homem maligno seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versos 5 e 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua em nosso tema básico, o Apocalipse para todos. Falaremos hoje sobre a carta que o próprio Senhor Jesus Cristo se dirigiu ou a escreveu à igreja em Éfeso. É interessante que um pouco antes de João ter tido a visão do Senhor glorificado, ele ouviu aquela voz que Eliade descreveu com voz forte, como de trombeta. Isto, ele ouviu. Por detrás dele estava a origem daquela voz. O que vês, escreve em livro e envia à igreja em Esmirna, aliás, Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardes, a Filadélfia. Aliás, na ordem, é a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Como nós somos bem curiosos, a gente pergunta, mas naquele tempo já tinha as igrejas maiores, as igrejas mais influentes, como Jerusalém, Antioquia e outras mais. Por que o Senhor foi escolher estas 7 de uma região extrema lá da Ásia? Por quê? Bem, nós não temos a resposta e podemos dizer que foi a soberania de Deus. E que também Deus não olha para a aparência da igreja, mas Ele quis usá-las para deixar lições para nós. Pois essas igrejas, o que estava acontecendo com elas é o que acontece com muitas ainda hoje. E a gente lendo essas cartas, a gente aprende a evitar cair naqueles mesmos erros, naquelas mesmas falhas. Em se tratando da primeira, que é a igreja em Éfeso, é bom lembrar que a igreja nos tempos bíblicos não era conhecida como Assembleia de Deus, Batista, Betânia, Católica, CCB, nada disso. Estes nomes denominacionais só surgiram após a
reforma. Mas na era apostólica, a igreja era reconhecida pela cidade onde ela coexistia. Então, a primeira carta, a primeira das 7, foi dirigida a Éfeso. Éfeso, que teve um histórico, um começo magnífico, mas depois vieram os problemas. Aliás, ainda hoje é assim. Quantas e quantas igrejas que começam bem, começam fervorosas dentro da visão de Deus, mas com o tempo vai se perdendo o fervor e se torna na mesma situação de Éfeso. Mas vamos ao conteúdo da carta. Interessante como que Jesus se identifica. Escreve ao mensageiro da igreja em Éfeso. Aí vem a descrição. Aquele que era o autor da carta, aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É só você voltar atrás, na visão do Senhor glorificado, que ali aparece ele, com as 7 estrelas na mão direita. Ali aparece ele andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, aqui, ele aparece também com esta identificação. Aí começa: conheço as tuas obras. Olha, primeiro, obras, o teu trabalho, a tua perseverança. E vem a outra parte, e que não pode suportar homens maus. Olha, a igreja era intolerante com os maus. E também na parte eclesiológica, e aqueles que se dizem apóstolos e não o são, pois eles aprovam e eles não passaram no teste, provaram que são mentirosos. Note que naquele tempo já tinham estes que eles não foram chamados para nada. Eles dizem ser, eles dizem ter o que eles não têm. E a igreja de Éfeso, em Éfeso, ela teve essa virtude. Ela pôs estes falsários à prova e eles foram reprovados. Jesus estava dizendo: olha, eu conheço tudo isso. Eu estou sabendo de tudo isto. Quantas coisas boas vocês têm. Ainda tem outra coisa. Vocês suportaram provas por causa do meu nome. Sofrestes sem esmorecer. Olha, naquele tempo, o Império Romano, que no sentido religioso só tinha paganismo, idolatria, e sabia perseguir a igreja de Deus, o nome de Deus,
Mas Éfeso foi provada, passou neste teste. Bem, a gente tem que parar aqui. Mas no vídeo posterior, a gente vai ver que vai surgir um teste em que a igreja foi reprovada. Mas hoje, fique na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.